Bom dia, irmãos. Que alegria estarmos na casa do Senhor. Que bom que você escolheu este lugar nesta manhã para juntos adorarmos ao Senhor e vivermos esse dia maravilhoso, dia em que comemoramos, né, Dia dos Pais, de homens que são tão preciosos para as nossas vidas, para a nossa família e para a nossa igreja, porque a igreja sempre é constituída de famílias. Eu acho que principalmente aqui em Jardim Progresso, que todo mundo é parente, né? Então, que o Senhor nos abençoe e continue nos dando um dia maravilhoso na tua presença. Você já abraçou a pessoa que está próximo de você, já deu aí um bom dia, já tivemos o café, mas pode fazer isso de novo. Se você quiser, pode abraçar o seu pai, pode estar junto aí com a sua família, nesse dia tão feliz na presença do Senhor. Como pai, eu já quero agradecer pelo café é maravilhoso, muito obrigado pelo café e por tudo que ele tem feito. Tem que abraçar o pai, isso aí, valeu. Fez a média, né? Vê que ele não precisa fazer média não, que ele é um garoto bom, né? Quero lembrar os irmãos de tudo que nós temos feito. Quero convidar que você participe do nosso pequeno grupo às terças-feiras, aqui na igreja, na minha casa e na casa de Ângela e Gilson. Tem sido oportunidade também de crescimento para a nossa igreja. E nas quintas-feiras nós temos agora estudado as cartas de João. Estamos ainda no comecinho, só os primeiros 4 versículos de 1 João, já deu muita coisa aqui para a gente entender. Então, na próxima quinta-feira, ainda no primeiro capítulo da primeira carta de João, a partir do versículo 5, né, na próxima quinta-feira. Então, participe também desse momento da igreja. E vivemos agora também um mês especial, tempo especial também de missões estaduais, né? O tema está aqui na frente do púlpito. Vamos todos falar juntos? Jesus vai voltar. 3 e... Jesus vai voltar. Mais uma vez, no 3 e... Jesus vai voltar. Amém. Podemos falar Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? Podemos expressar isso, Senhor, volta logo. Quando nós falamos que Jesus vai voltar, não deve ser com medo, mas com alegria e com expectativa da eternidade. E a divisa se encontra em Apocalipse 22, 20. Vamos ler juntos também? Apocalipse 22, 20. Isso. Vamos juntos mais uma vez no 3 e... Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos então, temos aí, irmãos, alguns desafios, né, de missões estaduais. 2 deles aqui na nossa igreja. Vai ser o almoço, né? O almoço vai ser domingo que vem, dia 17. E na segunda-feira já começa a semana de oração, não é isso? Semana de oração para missões estaduais. Então, ore e colabore. Na semana de oração para missões, então, como vai funcionar? Segunda-feira aqui na igreja, terça-feira o momento de oração para missões vai ser nos PGMs, será nos PGMs. Então, é até uma oportunidade de você participar de um PGM diferente, né? Vamos ver um assunto legal, Nenete, o PGM dessa semana aí, da semana de oração de missões estaduais. Na quarta-feira, aqui na igreja, com um grupo de intercessão. Na quinta-feira, no momento de oração no grupo. Na sexta-feira, o momento de oração vai ser dentro da programação do Celebrando a Recuperação, tá bom? No sábado, no Jardim de Oração, às 7 da manhã, e fechando no domingo aqui na igreja. Então, uma semana inteira, semana de oração por missões estaduais. Queridos, às vezes nós pensamos assim: o estado do Rio de Janeiro já está muito evangelizado, e talvez nós não tenhamos dado, eu digo até por mim mesmo, a atenção devida a essa campanha missionária alguns anos atrás. Mas, rodando
por alguns lugares, né, aqui lugares que nós temos que precisam tanto do Evangelho, ao você ter relatos de igrejas fechando, nós precisamos sim atuar dentro do estado do Rio de Janeiro, para que esse estado, que é tão evangelizado, que podemos dizer que é o celeiro do Brasil em questão missionária, em questão de pastores, não se torne um estado apático, dominado pelo crime, né, dominado pelas forças do mal. Então, existe uma opressão muito grande, irmãos, no estado do Rio de Janeiro. Não é à toa que nossos governantes, os nossos últimos governantes foram presos por corrupção, né? As nossas prefeituras, os nossos governantes de uma forma geral, os nossos representantes, a criminalidade, sabe, a corrupção em todos os níveis do estado. Então esse estado aqui é um estado que sofre uma opressão grande, porque tem um grande potencial, e nós não podemos esmorecer. Se nós pegarmos hoje as cidades que tinham as melhores igrejas na época de Paulo, como na cidade de Filipos, né, e muitos outros lugares onde foi berço do Evangelho, o que aconteceu com esses lugares? O que aconteceu com a Alemanha, né, que é a Alemanha de onde surge o movimento protestante, né, lá em 1500 com Lutero e tal, o movimento protestante surge lá, e é o mesmo lugar onde surge, por exemplo, o nazismo. O que aconteceu com a Alemanha? Não podemos permitir que o nosso estado, que aconteça a mesma coisa. Então, vamos orar, vamos contribuir, vamos dar importância também a essa campanha de missões estaduais, que em nada perde para a campanha de missões nacionais e mundiais. Não é menos importante. Aqui mesmo para a nossa igreja, eu estou buscando um apoio junto à nossa Convenção Batista para um trabalho aqui na nossa igreja. Se Deus quiser, esse trabalho vai acontecer. Uma ideia que a Neneide deu e que nós vamos correr atrás para que a Junta de Missões nos ajude. Então, às vezes a crítica não vamos ajudar porque precisamos de ajuda aqui, porque precisamos fazer aqui. Eu concordo com os irmãos, precisamos fazer aqui. Mas quando nós colaboramos com missões, quando nós vivemos missões, o Senhor olha para nós, olha para o nosso coração doador, o nosso coração que tem o coração aberto para missões, e faz algo extraordinário, e fará algo extraordinário na nossa igreja, a partir do momento que nós abrimos mais o nosso coração para missões. Então, não deixe de participar também dessa campanha. Agora de manhã nós não vamos cantar o hino, mas à noite a gente canta, tá, Neneide? À noite eu gosto muito dessa expressão, santo, 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 porque é a expressão descrita no Apocalipse para o louvor que acontece nos céus, né? Então eu gosto muito dessa expressão. É como se nós estivéssemos participando, mesmo aqui na terra, de algo que já acontece nos céus. Eu creio que é muito importante nós falarmos sobre o homem, né, nesse tempo, porque desde conceitos do marxismo, né, a figura paterna, ela tem sido muito, como eu posso dizer, destruída. Existe um movimento, e não se engane disso, de destruir a figura do homem e principalmente a figura paterna. E esse movimento nós vemos na cultura pop, nos filmes, nas novelas, nos comerciais, né? Então existe aí uma destruição, e eu creio que isso seja uma obra do inimigo, com certeza, porque se ele destruir aquele
a quem é o líder, ele vai acabar com uma tropa inteira. Existe um exemplo, né, da Segunda Guerra Mundial, e existiu um atirador russo chamado Vasily. Eu não posso nem falar o sobrenome dele, Staiskev, alguma coisa assim, Vasily. E ele foi uma pessoa importante na Segunda Guerra Mundial e era um atirador muito bom. E qual era a estratégia do Vasily? Ele procurava acertar somente os oficiais. Ele acertava os oficiais e ele foi responsável pela morte de muitos oficiais. Ele fez um dano, né, no exército alemão, que já havia invadido a Rússia. Então esse atirador, ele usa esse método de acertar então os oficiais, né, para que toda a tropa então ficasse sem uma autoridade, sem uma pessoa de liderança. E o inimigo tem feito isso com as nossas famílias. Ele tem atacado a figura do pai, a figura da mãe, e tem atacado a autoridade dada por Deus sobre essas pessoas e sobre a própria maneira em que Deus se manifesta, né, que se torna conhecido a nós. Eu acredito que a paternidade é a maneira com que Deus nos faz entender o quão importante Ele é como Pai, porque Ele se apresenta como Pai, né? Ele se torna conhecido a nós como Pai, e isso não é por acaso, porque quando nos tornamos pais, nós entendemos um pouco mais sobre Deus, e Deus, ele muitas vezes nos ensina as coisas de maneira lúdica, né, e ao mesmo tempo prática, como ele fez com o profeta Oséias, né? Vai no local de prostituição e pega lá uma mulher, né, escolhe uma mulher de prostituição para ser a sua mulher, e através dessa experiência o profeta Oséias então entende de maneira muito pessoal como era o sentimento de Deus com a prostituição do próprio povo, com o afastamento, com a traição do próprio povo que se chamava pelo seu nome. E então eu acredito que Deus nos concebeu dessa maneira familiar, e quando nós nos tornamos pais, nós entendemos um pouco mais sobre a própria pessoa de Deus, assim como no casamento e em muitas outras situações. Mas a paternidade, ela é muito especial, porque em determinado ponto a paternidade, ela pressupõe abrir mão, né? Quando seu filho nasce, a sua mulher é sua? Ela é sua, na teoria, mas na prática, ela fica totalmente envolvida com o seu filho, né? E o homem fica assim, meio que de escanteio. Eu costumo dizer que o homem, ele é meio que coadjuvante na criação dos filhos, né? Que o filho não dá muita importância para o pai, até os 8 anos. Dos 8 anos para cá, parece que os filhos, né, descobrem os pais, e aí tem aquela coisa, e aquela atitude que o Vinícius teve aqui, né? E tem sido assim desde então. Mas, quando nasce, o pai, ele é coadjuvante, a mãe é responsável por toda a alimentação, e é normal que seja assim, e o homem fica meio de lado. Alguns casamentos têm muita dificuldade nesse período, né, em que nascem os filhos, mas um pai amoroso, um pai que preza pelos seus filhos, pela sua família, ele entende e consegue sobreviver a esse secundarismo, né, na presença da sua família. E ser pai é algo que é maravilhoso, é uma bênção de Deus. E o pai, ele tem algumas responsabilidades.
E quero que você leia então Evangelho de Mateus, capítulo 27, o versículo 32, rapidamente, sobre um personagem que eu gosto muito, que é Simão o Cirineu. Mateus 27, 32. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 32, e é um daqueles textos que pode passar assim, meio que desapercebido na nossa existência, é um personagem que pode passar desapercebido no seu conhecimento cristão. Mateus 27, 32 diz assim: E quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram, né? Na minha versão está entre aspas, obrigaram a levar a cruz. Esse é o momento, né, da paixão de Cristo, momento em que Jesus está sendo levado para ser crucificado, e Jesus então não aguentava mais a cruz, e ele cai, né, e os soldados ali, eles têm um problema, porque o soldado romano não poderia carregar a cruz, porque seria uma vergonha. A cruz era uma vergonha, a cruz era destinada a bandidos, a cruz então jamais poderia ser associada a alguém que fosse um representante do Império Romano. Mas naquele tempo existia uma lei que qualquer cidadão romano ou guarda romano que tocasse com a ponta da lança o ombro de um judeu, esse judeu deveria fazer tudo, parar o que estava fazendo e fazer tudo o que o soldado mandava. Então os soldados, né, tocaram no ombro, na lança, no ombro de Simão Cirineu, e obrigaram, né, aí constrangeram, né, mas obrigaram a carregar a cruz de Cristo, né. Então, rapidamente, a história desse homem, ele era um judeu do norte da África, da cidade de Cirene, e certamente ele foi para Jerusalém para realizar um sonho, que era passar a Páscoa na cidade de Jerusalém, e lá em Jerusalém, ele então é obrigado a, entre aspas, passar vergonha. Mas eu fico imaginando, eu já preguei algumas vezes sobre isso, e alguns aspectos sobre esse texto, que à medida que Simão Cirineu, ele vai caminhando atrás de Jesus Cristo, talvez pisando o sangue recém-caído das feridas, né? A partir do momento eu fico imaginando Jesus indo à frente, machucado, debilitado, sangrando e sangrando muito, e Simão Cirineu pisando, carregando a cruz, que não era a cruz inteira, era somente aquela parte transversal, né, da cruz, aquela parte horizontal, aquela parte horizontal da cruz, e ele carregando ali, eu fico imaginando ele pisando nas pisadas ensanguentadas de Jesus. Mas algo aconteceu, porque a Bíblia me mostra lá em Marcos 15, 21, que existe um tal, dois homens, né, que são identificados como filhos de Simão o Cirineu. Marcos 15, 21, que são Alexandre e Rufo, que supostamente ou podem ser filhos de Simão Cirineu. Eles eram conhecidos daquela localidade, né, que era já a igreja de Roma. Em Romanos 16, 13, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte na sua saudação: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que é também minha. Então, se Simão o Cirineu, ele foi, e da vergonha ele passa a salvação, da vergonha de seguir a Cristo ele passa a salvação. E
E o fruto da salvação, nós temos outros relatos também de Simão, possivelmente em Atos 13:1, o Simão Níger é também identificado como o Simão Cirineu, que é um dos principais daquela igreja, né, reconhecido no livro de Atos como profeta ou doutor, né? Então, Atos 13:1 diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Simeão é uma das maneiras de também se chamar Simão. Então, Simão e Simeão são os mesmos nomes. E então, Simão, ele segue Jesus de perto, ele conhece a Jesus, ele passa a ser reconhecido como um dos profetas, e ele tem alguns filhos, né? Ele tem filhos que são reconhecidos como sendo pessoas relevantes dentro do Evangelho lá no Novo Testamento. Um comentarista chamado J.A. Robertson, ele diz assim: vi nesse texto um romance escondido no Novo Testamento. Marcos descreve Simão como pai de Alexandre e Rufo. Marcos 15:21 não identifica a um homem pelo nome dos seus filhos, e sim aqueles que são bem conhecidos na comunidade dentro do qual se escreve. Ou seja, esse pai é reconhecido pelo nome dos seus filhos, e não os filhos reconhecidos pelo nome do pai. Então, eles tiveram um relacionamento que foi interessante, que foi próximo. E eu vejo na vida de Simão e Cirineu, então, esses aspectos que são relevantes para todos os pais. Primeiro, a proximidade da cruz de Cristo, a responsabilidade de levar essa mensagem aos seus filhos, e a responsabilidade de educar os seus filhos dentro desse caminho. Profeta Joel, capítulo 2, se não me engano, versículo 19 ao versículo 20, ele diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E que honra é para um pai entender que o seu filho profetizará, porque profetizar é falar da parte de Deus. Se eu recebesse, e recebi, né, essa profecia, porque o profeta Joel fala sobre um derramamento do Espírito Santo que acontece em Atos 2 e que nós temos acesso até os dias de hoje. E eu creio que os nossos filhos e filhas profetizarão. E como pai, isso é uma honra, saber que meus filhos falarão da parte de Deus, porque profetizar é falar da parte de Deus. Talvez então Simão ele tenha tido essa mesma expectativa. Olha, eu conheci Jesus, eu segui a sua cruz de perto, eu carreguei literalmente a sua cruz, eu segui Jesus de perto, talvez a ponto de sentir o mau cheiro das suas feridas, ao ponto de pisar no sangue, mas isso fez diferença. A nossa proximidade de Jesus como pais precisa fazer a diferença, precisa ser repassada aos nossos filhos, e que mesmo que seja nas entrelinhas da história, se os nossos filhos forem reconhecidos, em detrimento de tudo que tem sido feito para a desconstrução da figura paterna, porque destruindo o pai, se destrói uma família, se destrói gerações e gerações. Em detrimento de tudo que tem sido feito com os pais, eu creio que, a partir do momento que nós, como pais, vivendo essa proximidade do Evangelho, essa proximidade de Jesus Cristo, levando essa mensagem e esse modo de vida aos nossos filhos, nós vamos ter a Bíblia se cumprindo nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os nossos filhos, pais aqui presentes, profetizem, falem da parte de Deus. Não falo de profecia, né, como se pensa, como uma visão do futuro, não, mas profetizar
é falar da parte de Deus. Que os nossos filhos sejam boca de Deus nesse tempo. E eu creio que para um pai não existe maior elogio do que o bom proceder de um filho. Nós temos então, irmãos, dentro do cristianismo, mais uma vez, estamos no sentido contrário do mundo, onde o homem tem o seu valor, onde o pai tem o seu valor, onde temos a possibilidade de entender a masculinidade e entender que ser macho é diferente de ser machista, de ser pai é diferente de ser paternalista, né? Que ser pai também é diferente de ser patriarcal, no sentido que a sociedade entende hoje. Mas ser pai é amar, ser pai é ser o cabeça. E o que isso quer dizer? Que ele vai ter vantagem? Não, significa que a responsabilidade é dele, a responsabilidade é nossa como pais. E o que o Senhor nos ajude a que a nossa caminhada ao lado do Senhor Jesus seja um exemplo para os nossos filhos e para todos aqueles que nos conhecem. Eu louvo a Deus pelos pais daqui de Jardim Progresso. Eu louvo a Deus pelos pais que aqui atuam, que têm consideração pelos seus filhos, que seguem a Jesus de perto e que têm essa responsabilidade do legado espiritual. E o que o Senhor, assim como fez, como eu disse, mesmo nas entrelinhas, na vida de Simão Cirineu, faça também para as nossas vidas. E gostaria de deixar um texto para os nossos pais aqui presentes. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz assim: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Principalmente o versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Que como pais nós sejamos renovados de dia em dia. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo tão difícil para os pais. Amém, irmãos? Quero convidar os nossos pais que fiquem de pé, os pais aqui presentes que fiquem de pé, né? E Vinícius, meu filho, vai distribuir aí uma lembrancinha para os pais. Isso, meu filho, né? Você medir bem as suas palavras, Márcio. É isso aí, né? Um pequeno presente singelo para os nossos pais, numa forma da nossa igreja dizer que vocês são muito importantes para nós, né? E que o nosso amor por vocês é diferente do presente, porque o nosso amor não tem medida. O presente tem medida, mas o nosso amor não tem medida. Que o Senhor abençoe, né, os nossos papais grandemente. Mário merece? Mário merece, né? Mário merece. Aí, Mário. Claudemir merece? Merece, merece. Eu mereço, filho, também? Só porque eu sou pastor? Muito obrigado. É isso aí. Depois aqui no final do culto vamos tirar uma foto aqui com os pais, mas eu quero convidar um filho, né, que possa orar nesse instante agradecendo a Deus pelos nossos pais. Deixa eu chamar o William. Ô William. Ah, você, bigode, né? Orar aqui pelos nossos pais, pode agradecer pelo seu papai também. Bom dia. Oremos. Pai está no céu, Deus, santificado e exaltado, Deus, seja seu santo nome, Deus. Muito obrigado, Deus, por esse dia, Deus, por esse domingo, Deus, ao qual o Senhor nos presenteou, Deus. Deus, muito obrigado, Deus, por cada pai, Deus, aqui presente, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, fortalecendo, Deus, dando sabedoria, Deus, para guiar seus filhos, suas filhas, Deus, e que eles possam ser o exemplo de vida, Deus. Muito obrigado por tudo, nos abençoa nesse domingo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Você quer um também?
Esse é pai profético. Né? Quero chamar então os pais. Nós estamos caminhando para o encerramento do culto dessa manhã. Você tem um domingo abençoado na presença do Senhor. Chamar os pais aqui para tirar uma foto bonita, né? Para ficar então no nosso registro. Quem vai tirar foto aí?